Bom pessoal, boa tarde. Vou fazer um vídeo hoje aqui que eu acho que vai ajudar muita gente. Ultimamente tem aparecido muitos comentários aqui no meu canal, aqui nos vídeos que eu coloco, que a pessoa adaptou um carburador de Fusca, né? Um carburador 30 PIC, né? De Fusca, desses que vendem hoje, né? Que é um carburador bem igual a esse daqui, né? Com o Venturi ali dentro 24 e a borboleta 30, né? São 30 PIC, num motor que não seja de Fusca, né? Então, esses carburadores aqui, eles foram projetados, né? Desde o início da produção deles para atender o motor Volkswagen, o motor de Fusca, né? Então, ele foi usado em 1300, em 1500, em 1600, só que se a gente for levar para o lado teórico do manual da Solex, ele é um carburador que ele é projetado para ser usado no 1300, de 1300 para baixo, né? Motores 1300 para menor cilindrada. Então, no 1500, no 1600, ele está trabalhando, deixando o motor com menos potência, né? Com menos desempenho do que o motor precisa, né? Do que o motor deveria exercer, né? Apesar de ter sido usado no 1500, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, na Europa, em todos os lugares, a gente já viu que ele não é próprio para isso, né? Mas enfim, a pergunta maior é: estou pegando um carburador de Fusca e adaptando no motor que não é de Fusca, né? Aqui é um motor Zetec, né? Então esse aqui já é um motor de injeção eletrônica, né? Então, mas tinha alguns comentários: motor de Uno, motor AP 1.6. No último teve um comentário até de uma moça que ela adaptou um carburador de Fusca numa C10, né? De 6 cilindros, né? E o carburador não estava dando desempenho. E a palavra certa é essa: por que não dá desempenho? Porque ele não é grande o suficiente para gerar ar para dentro de um motor que trabalha com rotações mais altas, né? Ou então um motor grande, mesmo que trabalhe em rotações baixas, mas um motor de grande cilindrada, né? De grande volume, né? Não existe cilindrada, existe volume, né? De grande volume, né? Então, o que acontece? Motor de 4 tempos é motor de 4 tempos, independente se ele é um motor de Fusca, se ele é um motor de Fusca, motor boxer, né? De Fusca, que os cilindros trabalham deitados, ou então se ele é um motor de OHC, VHC, então motor que o cilindro trabalha de pé, igual esse daqui, né? O que muda a sequência de ignição do motor, né? E só porque ele precisa de ar, combustível, de uma faísca, de um avanço de ignição. Precisa de ar, combustível, uma faísca, um avanço de ignição. Mesmo aqui, ele precisa de ar, combustível e um avanço de ignição, né? Aí, o que acontece, né? Hoje em dia, a gente não tem mais nas lojas aquela baciada de carburadores que tinha antigamente. Então, você ia lá, vou comprar um carburador para o Gol AP. Se ia lá, tinha o Weber 460, tinha o 2Z, tinha diversos carburadores de corpo duplo que você colocava no motor AP e ele rendia o suficiente que era para render, às vezes era até melhor, porque um carburador de corpo duplo progressivo, ele ia unir o torque em baixa com a potência em alta, ia abrir uma borboleta de cada vez, né? Uma borboleta tem um certo limite de rotação e a segunda borboleta na hora que ele precisasse de potência, né? Mas então vamos lá. Segundo deixa eu pôr aqui, ver se eu consigo filmar. Segundo a Solex, o manual da Solex, um carburador alimentando um motor de 1, 2, 3 ou 4 cilindros, vamos parar no 4 cilindros hoje.
1, 2, 3 ou 4 cilindros, a fórmula para a gente saber quanto que é esta borboleta aqui, quanto que precisa ser essa passagem de ar para alimentar o motor, a fórmula é a seguinte, né? Aqui faltou o diâmetro aqui, né? Diâmetro igual a 0,82 vezes raiz quadrada do volume unitário do cilindro vezes a rotação dividido por 1000. Então vamos pôr um carro 1000, igual esse Zetec aqui, ou um Uno 1000, ou um Chevette Júnior, os carros 1000, né? Então vamos lá. Eu estipulei aqui um limite de rotação de 5.000 RPM, né? Seria um limite assim, que o motor a gente sabe que ele tem alguns motores aí, alguns Unos aí que chegam a 6.500 e tal, mas eu coloquei 5.000 aqui para o cálculo. Então um motor de 5.000, 4 cilindros. O volume unitário de cada cilindro seria o volume total, né, que é um carro 1000 dividido por 4, 250. Aí a gente tem que, vou colocar na fórmula aqui então, 0,82 raiz quadrada de 250 vezes 5, né? Porque é 5.000 dividido por 1000, então é 5. Daria 82 raiz quadrada de 1.250, 82 vezes 35 e 35, 29,99, 29. Ou seja, uma borboleta de 29, ela seria o suficiente para prover ar para um motor de 1000 cilindradas até 5.000 RPM. Então, no caso de um carro 1000, eu coloco um carburador desse daqui, ele é o suficiente para fazer o carro andar sem engasgar, fornecendo toda a alimentação que o carro precisa. Até 5.000 RPM, até um pouquinho mais, porque no cálculo aqui deu 29, então se a gente for fazer uma borboleta de 30 aqui, ele vai dar 5.100, 5.200, então ele vai levar o carro dependendo até 6.000 aqui, nesse caso aqui, do 1000, né? Aí a gente teria, no caso do Venturi, né, um carro 1000, a gente teria que a fórmula do Venturi, que é o diâmetro da borboleta vezes 0,8, ou seja, 80% da borboleta, né? Isso daria 24, né? Que é o pique, né? O pique ele tem essa garganta aqui dentro de 24. Deixa eu tirar aqui. Então, 30 pique ele tem essa garganta aqui dentro de 24. A gente não vai conseguir medir com o paquímetro, mas aqui dentro ela é 24. Se a gente colocar aqui o paquímetro aqui, ó lá, ela vai dar 24. Então, esse carburador aqui, ele alimentaria um carro 1000, porém, ele ficaria até um pouco fraco em baixa. Mas por quê? Porque o que acontece? Esses 80% aqui, que é o Venturi de 24, se a gente colocar o Venturi de 24 nessa fórmula aqui, ó, no lugar da borboleta, para a gente saber mais ou menos uma estimativa da rotação aonde a vazão ali embaixo vai se equiparar com a vazão aqui em cima, a gente vai ter o que aqui? Vai ter 82, a mesma forma, então a gente vai colocar 24 igual 0,82, raiz quadrada do volume aqui 250 unitário, vezes o N sobre 1000. Então a gente vai ter aqui, ó, 24 dividido por 82 igual a raiz quadrada de 250 vezes o N sobre 1000. Acabou aqui o papel, não deu para pôr o último zero. Então a gente vai ter aqui, ó, um 29,26, né? Ao quadrado, por quê? Porque o inverso da raiz é quadrado. Então ao quadrado igual 250 vezes a rotação dividido por 1000. 856,63 dividido por 250, que o 250 passou para cá, é igual a N dividido por 1000. Então, a gente tem aqui 3,426 vezes 1000, o N igual a 3.426. Então, uma estimativa é que o circuito principal, nesse carburador 30 pique alimentando um carro 1000, ele irá acontecer lá por volta de 3.426 RPM, né? Então, ele precisa de uma abertura de borboleta e essa rotação estimada
para ele começar a entrar o principal. Então, isso aqui, geralmente, quem tem um carro 1000, a não ser que o cara acelere esse carro sempre até acima desse valor aqui, ele vai trabalhar o tempo todo com o quê? Com a progressão, que são aqueles furinhos lá embaixo, né? Com esses furos vamos tirar essa boia aqui, com esses furos de progressão aqui, circuito praticamente de lenta, né? Então, às vezes eu coloquei um carburador 30 pique no meu carro e está engasgando, ele para ligado, mas ele engasga na lombada e tal. Por quê? Porque o giclete de lenta provavelmente está pequeno para conseguir alimentar o motor até essa faixa aqui, né? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem que passar para quê? A gente tem que manter a borboleta de 30 para ele alcançar a alimentação até 5.000 e diminuir o ventre para 22. Por quê? Porque daí eu consigo diminuir essa rotação aqui. E o principal vai trabalhar mais cedo do que eu preciso. Isso serve para Fusca também, serve para qualquer carro. Então, por isso que quando a gente coloca um 30 pique S, que a diferença do pique S para o pique é unicamente essa garganta aqui, ó. Em questão assim, a diferença mais evidente é essa garganta. Tem outras diferenças, tubo pitot, econostat, giclês e tal, mas a diferença principal é essa garganta. Lá é 22,5, aqui é 24. Então, aquele carburador Pique S, quando você põe no Fusca, você tem a sensação de que ele melhorou em torque embaixo, mas não é. É porque o principal ele entra a trabalhar antes do que num pique. Então, você a impressão que você pisa menos no carro. E de fato, você pisa menos. Por quê? Porque você precisa de menos abertura de borboleta aqui para essa área de passagem se equiparar ao Venturi, que é essa medida aqui, e começar a funcionar o circuito principal. Então, o que acontece? No caso do 1000 aqui, eu não consigo. Hoje em dia não tem Pique S mais para vender, é muito raro, novo não existe, né? E os que tem aí para vender aí é reformado e a pessoa vai pedir praticamente o valor mais caro do que um novo. Então, o que acontece? Um torninho ou um torninho de bancada, igual esse que eu tenho aqui em casa, um torninho de bancada Forte G aí, hoje você vai pagar aí ele por volta de uns 7, 8 mil reais um torninho de bancada. Pode ter os menores, são mais baratos. E você pega e faz um Venturi, né? Então, o que acontece? Esse Venturi aqui, ó, que eu fiz aqui para teste, ele tem aqui, vamos pegar os dois aqui, ó. Seria duas argolas, né? Então ele tem aqui 24,2, porque daí ele faz um efeito mola, né? Você dá uma apertadinha nele aqui, encaixa lá, ele expande e trava lá. E aqui ele tem 22. Poderia ter feito com 22,5 também. E essa daqui é aquele que eu fiz um teste há muito tempo atrás, que ele tem 24 aqui e tem 20 aqui. Eu andei com isso aqui no meu 1300, né? Então, a sensação é o carro com torque. Você pisa mais para ele chegar numa certa velocidade. Porém, lá em alta, lá perto, no caso aqui do 1000, lá para cima de 4.000, ele vai ter uma queda de velocidade. Por quê? Porque ele vai limitar um pouco o carburador. Isso aqui a gente coloca assim. Eu fiz com o corte por quê? Que na época eu não queria tirar a borboleta. Então eu coloco ele aqui, ó. Eu fiz o cortezinho, ó, ele vai entrar aqui, justinho aqui, né? E eu vou empurrar ele para dentro aqui. Não vou empurrar agora aqui porque eu não vou usar ele aqui nesse carburador. Mas eu empurro ele para dentro ali e ele vai ficar com o Venturi de 22 aqui. Então ele fica com a borboleta de 30 para garantir a alimentação do motor e fica com o Venturi 22 para trazer
o principal trabalhar um pouco mais cedo, né? A única coisa que faz o principal trabalhar, o circuito principal entrar, trabalhar mais cedo é o Venturi menor. Não tem esse negócio de flauta aqui, flauta menor trabalha mais cedo, não. Flauta menor enriquece a mistura. Quando o principal entra a trabalhar, já entra bem rico. Mas entrar e trabalhar mais cedo é o diâmetro do Venturi e vice-versa. Se eu colocar um aqui de 26, ele vai ficar mais próximo dos altos giros, né? Vai ficar aquele carro xoxo embaixo, né? Então, esse seria o certo de usar, né? Porque se você pegar um carro 1000 lá, um Fiat 1000 da época, os 147, né, 1000, ele usava um carburador com uma borboleta de 35, né? Mas isso era mais por quê? Porque eles eram um padrão, né? Então eles usavam no Fiat 1.3, no 1.5 e no 1.47, no 1000zinho, no 1050. Aí o que acontecia? Usava-se o mesmo carburador com Venturis diferentes, mas o Venturi dele era na Solex, se eu não me engano, era 20 e 1,5, e na Weber era os 1500 era 23 e os 1000 eram 22, uma coisa assim. Tem que ver a tabela. Mas usava-se os Venturis menores, né? Então é isso. Então vou medir para quem quiser fazer, né? Diâmetro externo 24,2, né? Diâmetro interno, o diâmetro que a pessoa queria o Venturi, no caso 22,5, e a largura aqui, ó, ela deixa eu ver se consigo pegar a largura aqui, ó, 100, vou ter que parar. E a largura aqui, ó, é 5 milímetros, essa largura. Então, a pessoa que quer diminuir o Venturi no carro, tá usando um carburador desse num carro de baixa cilindrada, um carro 1000, ele vai poder diminuir o Venturi daquele jeito. Esse carburador ele alimenta 1000, 1200, o 1000 ele vai alimentar sossegado até 5000, aí no cálculo 1200 ele alimenta até também bem próximo de 5000, no caso do 1300 ele alimenta só até 4.000, né? 4.100 por aí, né? No 1500 já teoricamente nem chega a 4.000 e no 1600 muito menos, né? Então, no caso de uma adaptação num carro 1000, 1200 e 1300 aqui, tranquilo, né? Com esse carburador. Agora, outra coisa. O pessoal me falou, coloquei num AP 1.6. Cara, aí começa a complicar. Porque é um carburador pequeno para isso. Porque olha a conta. Vamos colocar um motor 1600. O motor 1600 de 4 cilindros. Se a gente pegar o 1600 e dividir por 4, ele dá 400 centímetros cúbicos por cilindro, né? Então eu tenho 400 centímetros cúbicos em cada cilindro. Isso no 1600 do Fusca também. O problema dos motores de Fusca é que eles foram feitos para trabalhar em rotações mais baixas, né? Então, o Fusca Malemar chega a 4.500 giros, né? Então, o carburador atende, né? Mas um AP não, um AP ele vai chegar lá a 5.300, 5.200, 5.500, né? Depende do motor. O original acho que era 5.500. Então, se a gente colocar a conta aqui usando 5.000 RPM, a gente vai ter a mesma conta aqui, ó, né? Vai dar 400 vezes 5, vai dar 0,85 vezes raiz quadrada de 2.000. Aí o diâmetro vai ser 0,82 vezes 44,72. A gente vai precisar aqui de uma borboleta de 36,6. Ou seja, eu preciso de uma borboleta de 37 milímetros para alimentar um AP 1.6. Uma borboleta de 37 para alimentar um AP 1.6. Eu não tenho muita conhecimento em tabela desses motores, mas se eu não me engano, os motores 1.6 do Monza, eu sei que saía com um Solex 35 de borboleta aqui,
1.6. O Corcel também, se eu não me engano, o Corcel 1.6, ele saía com uma borboleta de 37. O Chevette 1.6 também, se eu não me engano, ele usava uma borboleta de 35 ou 37 também. Ou seja, eram borboletas grandes, porque o motor precisa de ar para entrar lá, né? Então eu preciso ter uma borboleta de 37 e um Venturi aqui de 29,6, fazendo a conta do Venturi, vezes 0,8. Até 28 aqui, 27, aí vai cair na mesma situação que eu expliquei aqui. Mas eu preciso do 37 aqui para alimentar o motor, senão ele vai ficar fraco, né? E se eu coloquei o de 30 lá, no motor 1600 lá, no 1.6 lá, até que rotação eu vou alimentar esse motor? Então eu vou colocar aqui, na nossa fórmula aqui, eu vou colocar o diâmetro 30, igual 0,82 raiz quadrada de volume unitário, vezes a rotação, não coloquei dividir por 1000 aqui, mas depois a gente multiplica por 1000. Então vai dar 30 dividido por, esse passa para cá, 0,82, igual a raiz de 400N. Isso aqui vai dar 36,58, vezes 4, é a raiz de 400N. O inverso da raiz é a potência, né? Então, 36,58 elevado ao quadrado igual a 400N. Vai dar esse numerão todo aqui, dividido por 400, que vai dar uma rotação de 3,346. Ou seja, coloquei o meu 30 pique no 1600. Ele vai alimentar o carro até 3.346 com folga. Acima disso, ele vai sofrer. Não que ele não chegue, ele vai chegar. Se você colocar um carburador desse daqui numa Brasília, a Brasília vai chegar até 4.000. Porém, de 3.300 em diante vai ser uma eternidade. O motor vai estar mal alimentado. Então eu preciso da borboleta grande. Aí qual que é a solução? A gente não tem. A solução não tem mais carburador para vender em baseada. Dificilmente você vai achar um 35 alfa aí para colocar, ou então um 35 PDSI, né? A não ser que mande fazer um 36, um 37. Então a solução é o quê? Vamos pensar em dois carburadores. Mas não dois carburadores igual a dupla carburação, que um de cada lado alimenta 2 cilindros, porque daí a gente vai cair no mesmo aqui. Um carburador alimentando 1, 2, 3 ou 4 cilindros. Então, cai na mesma. Se eu colocar a melhor das soluções, um carburador para cada cilindro, eu vou cair nessa conta. O cilindro vai precisar daquele, e vai ser menos, mas vai precisar daquele volume de ar. Então, vamos pensar em dois carburadores alimentando 4 cilindros. A gente vai ter dois carburadores alimentando 4 cilindros de uma vez. Seria algo mais ou menos assim. Eu colocaria, vamos imaginar que essa morsa minha aqui é uma caixa, e eu colocaria 2 carburadores desse, um do lado do outro, alimentando, faria um frange, 2 carburadores tendo ligação com os 4 dutos do motor. No caso do AP tem ali o coletor, né, um quadrado, porque originalmente ele vai um carburador grande, então ele tem uma entrada grande ali. Seria 2 carburadores desses, teria que fazer uma adaptação, né? Dois carburadores Solex alimentando um motor de 4 cilindros ao mesmo tempo, abrindo junto e não tendo uma separação em cilindros. Não é um para alimentar 2 cilindros, é 2 para alimentar 4. Então o que a gente teria aqui? Se a gente calcular a área aqui, ó, pegar o 37, que é o que a gente precisa para 1.6, e tentar achar a área dele, ó, 37 ao quadrado vezes π dividido por 4. A área dele é 1075,21. Então a gente precisa de 1075,21 milímetros quadrados de passagem para alimentar esse motor 1600, né, até 5.000 giros.
Então vamos dividir por 2, né? Estamos pensando em 2 carburadores, vamos dividir por 2. Cada carburador precisa ter 537,60 milímetros quadrados de arpa de passagem. Aí para a gente achar o diâmetro aqui, ó, a gente vai colocar nessa fórmula aqui só que o inverso, né? A gente vai colocar aqui o 537,60 é igual diâmetro ao quadrado π 4. Então vou pegar isso aqui e vamos multiplicar por 4, vai dar 684. O diâmetro inverso da potência aqui é raiz, né? Então diâmetro igual a raiz quadrada de 684,5. Diâmetro de 26. 2 carburadores de 26 abrindo ao mesmo tempo com ligação nos 4 dutos de um motor 1600 de 4 cilindros vai alimentar o carro. Então, se colocasse 230, perfeito, né? 230 daria sossegado para alimentar. Ou eu coloco um diâmetro, uma borboleta de 37, ou coloco 2 borboletas de 26 abrindo junto, né? Então isso seria uma ideia, né? Não testei, não fiz teste nenhum, até porque eu não tenho condições de ter um motor AP aqui e trabalhar e fazer teste, isso aqui para ver se funciona. Tem um canal, não sei se ainda está no ar, mas tem um canal de um rapaz que ele tinha um Logos e ele foi adaptando carburadores de moto no Logos. Eu acho que era, eu não me lembro se era alguma coisa Gambiarra o nome do canal, Inspetor Gambiarra, uma coisa assim, mas era um canal legal, cara. E ele fez isso justamente, ele adaptando os carburadores de moto, aqueles que o Venturi é variável e o cabo de aço é direto no êmbolo, né? Então não tem borboleta, não tem nada, não tem essa parte de baixo aqui, né? É aqui direto aqui o êmbolo, né? E ele usava carburadores pequenos, né? Justamente por quê? Porque eram vários carburadores alimentando, né, o motor de uma vez só, né? Então essa é a ideia que a pessoa vem e pergunta para mim: ah, meu carro, eu coloquei um carburador 30 pique, adaptei no meu motor 1.8, mas agora ele ficou fraco. Ele ficou fraco porque não é carburador suficiente para alimentar o carro até o final dos giros, né? Ele anda bem de baixa, primeira, segunda ali, baixa rotação e vai andar. Mas para alta rotação ele não vai andar. Eu já vi carburadores desse alimentando Ômega, já vi alimentando S10, já vi alimentando diversos carros, né? Mas ele anda bem de baixa, tudo, mas em alta a gente não sabe. A pessoa dos vídeos só coloca o carburador na marcha lenta ali e tal, não acelera para ver o quanto ele vai, né? Então até se alguém fez isso daí, comenta aí no vídeo aí, porque teoricamente a gente precisaria ter 2, né, para alimentar no caso 1600, né? Giclée hoje, tu pergunta, eu preciso pôr um Giclée, tá? Tanto faz se for um Uno 1000 ou for um motor 1.6 aqui. Hoje principal, no mínimo, eu vou falar o mínimo e o máximo. Principal, mínimo 127, se tiver econostat, 127, máximo 135, se não tiver econostat, mínimo aqui 132, máximo 140, se não tiver econostat. São giclées grandes, são. Por quê? A gente tem 30% de etanol no combustível, então não adianta, tem que botar giclée. Lenta, hoje, num carburador pique, mínimo aqui 60, máximo 70. Então tem que trabalhar, tem que testar, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, tem que testar. Começa com o 60, o carro engasgou, falhou, não está segurando lenta, aumenta para 65. Segurou lenta, está engasgando na saída da lombada, aumenta para 70. Né? Injetor, 60. O injetor, o teste do injetor é mais aquela aceleração rápida. Se eu acelerei rápido aqui e ele engasgou,
injetor entupido. Se eu acelerei rápido, ele engasgou e depois foi, injetor pequeno. Então o injetor aqui começa com 60. Se acelerar e engasgar, coloca 70. Então hoje a gente está assim, a gente não tem uma receita, a gente tem teorias aqui, né? As teorias estão aqui. E uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem, adaptar. Então a gente vai ter que se adaptar, né? Então pensem assim, carro 1000, tranquilo, 1200, tranquilo, 1300, tranquilo, seja Fiat, seja Corcelzinho, qualquer montadora, Chevette 1.4, tranquilinho. Agora, passou de 1.4 ali, 1.6, 1.7, 1.8, aí começa a complicar para esses carburadores usados de 1. Se for colocar em pares, aí já começa a mudar, né? E motor, aí vamos ver se no próximo vídeo eu vou trazer a fórmula aqui do motor de 6 cilindros, porque tem muita gente que tá... É até uma blasfêmia, mas o cara tá colocando isso aqui no Opala, cara. Então, Opala é colocar uma 40 dupla, né? Uma Weber 40, não, dupla, né? Uma Weber 40 dupla, né? Uma EMP 40, uma Solex 40 dupla, né? Um carburador de Porsche 40 ali para alimentar o motorzão daquele. Mas os caras estão colocando isso aqui, o pessoal coloca isso aqui, eu já vi. Então tem que ser o mesmo caso daqui, tem que ser em pares, em 3, em 4, né, para alimentar o motor de uma vez só ali, né, ou dividir ali e tal, mas isso vamos falar no próximo vídeo. Então vai gerar dúvidas, coloquem as dúvidas no comentário, a gente vai fazendo vídeo enquanto puder aí, né, para sanar essas dúvidas. Mas a ideia, quando às vezes eu respondo no comentário, você vai colocar tal coisa, você vai fazer assim, isso aqui vai alimentar tal, é por causa disso aqui, é uma teoria. Isso aqui é um manual da Solex, tem na internet lá, só não sei aonde, mas é um manual e é uma fórmula que a da Weber é bem parecida e é assim que são escolhidos, né, os carburadores para começo de projeto, né. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, espero que vá ajudar alguém, né? E são vídeos de teoria, vídeos chatos, mas são vídeos que vão esclarecer muita dúvida do pessoal, né? Então, até o próximo a gente vai falar do 6 cilindros.